Alô, alô, pessoal! Olha eu aqui pela terceira vez. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe que teve a parte 1, parte 2, então eu sugiro que você volte lá, assista também, porque tem bastante conteúdo sem enrolação e bastante dica legal, tá? Esse aqui foi o último slide que a gente viu na parte 2 e eu deixei aqui algumas dicas agora para quem quer fazer um banco de imagens para fazer o seu e-book, para fazer o seu trabalho no PowerPoint. Dentro da internet tem inúmeros sites de imagens gratuitas, porém você tem que ver que se depois que você baixou essa imagem para o seu computador, ver se ela salvou com uma qualidade bacana, legal, porque senão depois na hora que ela for disponibilizada nas outras mídias, Instagram, YouTube e qualquer outra mídia social que você for usar, ou algum trabalho que você vai apresentar, a qualidade não fica muito legal. Esse eu indico porque eu uso ele bastante, ele tem muita coisa bacana, tem muita coisa de qualidade. É o Pixabay. Ele escreve Pixa com X, Bay, B-A-Y. E quando você entra na página do site, tem uma faixinha de figuras menores, de imagens menores, assim que você vai identificar logo de cara. Aquelas ali são pagas, aquelas ali eu acho que tem direitos autorais, que você tem que pagar por aquelas imagens ali. Mas saiu daquela faixinha pequena para baixo, tudo é gratuito e você pode escolher o quanto quiser. Uma dica que eu dou é você já faça uma pasta para deixar lá como banco de imagens e dentro dessa pasta você já vai classificando as coisas por assuntos, né, por temas. Eu quero animais, eu quero impressora, eu quero um cinzeiro, sei lá, eu quero que você faça alguma coisa, então você já deixa mais ou menos organizadinho lá, que quando você precisar fazer seu conteúdo, seu trabalho, você já vai direto no que você quer, animações e bonequinhos. Então você já vai direto na página e para não perder tempo, porque se você tá com a ideia, aí você começa a procurar a imagem, aí você já perde o fio da meada, perde o foco da onde você estava e você vai ficar olhando para a imagem e vai falar, mas o que eu estava procurando mesmo? Então você já deixa tudo mais ou menos organizadinho, para você já ir direto ao ponto e voltar lá para o seu trabalho e inserir essa imagem lá, tá? Então essa dica aqui que eu queria deixar para e-book, para seus trabalhos aí, se você vai querer trabalhar com PowerPoint, para você usar esse site que ele é muito legal, tá? Vamos para o próximo então, agora entrando mais nas definições do podcast, que a gente já falou que os podcasts são como as estações de uma rádio, dessa rádio que você escuta no carro. Então, a grosso modo, ela pode ser definida como uma estação de rádio que é transmitida via internet. É como se fosse uma rádio virtual, mas os ouvintes eles podem ter a liberdade de ouvir, de gravar, de salvar aquele podcast que ele está ouvindo, aquele episódio daquele podcast, e ele pode eternizar isso daí, ele pode usar inúmeras vezes, não tem limite, ele pode, vamos supor, aquele exemplo do exercício, você estava ouvindo um exercício enquanto estava dirigindo para o seu trabalho, só que você quer chegar em casa e você quer treinar aquele exercício. Você quer pôr aquilo lá em prática, então você tem a opção de salvar aquele arquivo e você depois faz ele quantas vezes você quiser, entendeu? Geralmente ele já vai em MP3, que é um arquivo que já é aceito por a maioria dos tocadores de áudio por aí. Então você tem ele para o resto da vida, quanto você quiser e de graça, isso que é o melhor. Lá no Wikipedia, eu fui lá consultar, dei um Google lá e eu ouvi dizer que podcast é uma junção de palavras do iPod, aquele tocadorzinho de música antigo da Apple, que é antigo de já muitos anos que ele existe, mas agora tem as versões que são top de top de top. Então tem essa junçãozinha do pod da Apple com broadcast. Broadcast é transmissão por ondas magnéticas via rádio sem fio, ou seja, resumindo, internet, tá? Então eu deixei um link aí para
para quem quiser informação, para quiser fazer mais alguma pesquisa, tá aí sobre podcasting, tá? Podcasting é o processo todo. Agora vamos falar para você que quer ser ouvinte de um podcast. Eu não tenho a mínima ideia do que é podcast, o que eu preciso, o que eu faço, o que eu digito. Espera lá, calma. Na internet tá lá disponível os agregadores que tanto falam aí, por aí. Os agregadores nada mais são do que as emissoras de rádio, certo? Então parece um palavrão, mas não é não. Se eu falar para você, olha, eu tenho um podcast no Spotify, aí você já vai saber, você já vai identificar, porque alguém já tem o Spotify, alguém tem uma playlist dentro do Spotify com já selecionadas as coisas que ele mais tem interesse. Então você já vai estar mais familiarizado com esse termo, né? Mas igual o Spotify, tem o Deezer, tem o iTunes, tem Google Podcast, tem Apple Podcast, tem uma infinidade de agregadores de mídia aí, de música, que é os famosos streaming de música, né, de áudio, por aí. Então assim fica mais fácil você saber o que é um agregador, que na verdade ele é só as emissoras de rádio, que é os aplicativos que vão transmitir esses podcasts para os ouvintes, tá? Eles recebem os áudios e transmitem para as pessoas, tá? Dentro desse tema do que é um podcast, tem a parte de plataforma de hospedagem e distribuição, nome gigante. Esse daqui é mais voltado para quem é o podcaster, é aquele que faz o podcast, é aquele que grava os seus conteúdos e disponibilizam nesses agregadores aí, que eu coloquei aqui um agregador, mas eu vou corrigir isso aqui, agregador. Então, essas plataformas de hospedagem e distribuição dos podcasts, eles são aqueles Anchor.fm, aquele Podbean, que eles fazem às vezes do estúdio de gravação do podcaster, daquele locutor, daquele radialista ou daquela radialista, tá? E os episódios, já falei que são as programações dessa rádio aí, tá? Depois disso tudo gravado, depois de tudo hospedado e editado, você já editou, você já gostou de tudo que você fez, tá na hora de publicar aquilo que sai de dentro do seu aplicativo, do Anchor, do Podbean, ele publica aquilo lá, deixa visível na internet e ele que distribui para essas plataformas do Spotify, do Deezer, do iTunes, certo? Até aí tudo bem, até aí ficou mais fácil de entender que os agregadores são as emissoras de rádio, que as emissoras são as pessoas, os camaradas lá que ajudam a gente a transmitir os podcasts. Os podcasts são as estações do rádio, aquela igual no carro, que você procura a estação que você gosta, então você procura os podcasts que você gosta. E os episódios de podcast são as programações dessas rádios. Você achou aquela rádio que você gosta e está na hora daquele programa seu do Túnel do Tempo. Então você vai escutar a programação do Túnel do Tempo dentro daquela rádio, daquela estação que você gosta. Esse é o caminho, a analogia do episódio do podcast, dos agregadores. E os estúdios são as plataformas para quem quer gravar o seu podcast. Quem é só ouvinte não necessariamente tenha que ter eles baixados no seu celular ou no seu computador, tá? Então agora ficou mais fácil, né? Fiz um exercíciozinho aqui para a gente praticar, para a gente fixar na cabeça, tá? Eu vou ler junto com vocês. Se comparado a uma rádio convencional, Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast são os agregadores. É isso mesmo. E eles fazem papel das
Certo, das emissoras de rádio. É isso aí. E os podcasts, para a gente fixar bem o que ele é, os podcasts são comparado com a rádio convencional, eles são as estações de rádio. E os episódios, obviamente, são as programações dessas estações, que eu acabei de dizer para você, lá do Túnel do Tempo. Você escolhe a sua rádio, você espera o seu programa e dentro do seu programa tem aquele assunto que você gosta, certo? Vamos fixar também o Anchor FM e o Podbean, que são as plataformas de hospedagem e distribuição de podcast. As plataformas que servem de estúdio de gravação para quem quer gravar o seu podcast, ok? E elas fazem o papel dos estúdios de gravação. Aê! E os podcasters são os locutores e os radialistas. Tá. Na verdade, esse exercício foi só uma brincadeira. Claro que eu deixei essa brincadeira aqui para fazer com vocês, mas essa é uma dica para PowerPoint, para você interagir com ou você tem um aluno, ou você tem um cliente, você precisa interagir de alguma forma, ficar mais animado, ficar mais assim interessante. Essa é uma dica da animação do PowerPoint. O PowerPoint ele te dá essa oportunidade de você colocar, fazer aparecer, fazer sumir, fazer com cor, com tremidinha, com alegrinho. Ele tem um monte de animação bacana lá que você pode estudar aí o seu projeto, inserir isso daí para ficar um pouco mais interessante, tá? Então, essa foi a dica do PowerPoint. Então, se você conseguiu responder a uma dessas brincadeiras aí, se eu não estou sendo muito rápida, então parabéns, você agora já sabe um pouco mais sobre podcast. Agora você não pode dizer que você é mais uma pessoa leiga em relação ao assunto, né? Então, aonde encontrar, como fazer para ouvir, o que ele é, alguma coisinha deu uma facilitada aí. Mas eu gosto mais de falar um pouquinho de resumo, então vamos fazer um resumo do resumo. E vamos falar que para ouvinte basta ter só aquele agregador. Na sua operadora de celular você também pode obter, ou senão você pode baixar ele pelo Play Store, ou você pode baixar ele pela internet. Você pode escolher um desses, clica lá no seu podcast favorito e só ouve, tá? É isso aí por enquanto. Nos próximos slides a gente vai falar, a quarta parte a gente vai falar sobre mais umas dicas de quem quer ter o seu podcast. Quais as ferramentas que precisa para o podcast? Será que eu preciso de um estúdio? Será que eu preciso comprar uma casa? Será que eu preciso comprar um equipamento que venha de container? Será? Então, a gente vai falar na quarta parte sobre o podcaster, tá bom? Um beijo para vocês, gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado pelo tempinho de vocês por enquanto. Eu espero ver vocês até daqui a pouquinho na quarta parte, tá bom? Beijão!